Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. E hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025, o título de hoje é O Cordeiro Pascual. É interessante nós analisarmos de que Jesus, ele é chamado de Cordeiro cerca de 30 vezes no livro do Apocalipse. Cordeiros sempre foram símbolos messiânicos. Como diz o guia de estudos de hoje, terça-feira, Abel ofereceu um cordeiro, como está em Gênesis capítulo 4, verso 4. Os israelitas sacrificavam cordeiros na Páscoa, como está em Êxodo capítulo 12, verso 5. E a Bíblia, por sua vez, ensina que Jesus, querido professor e querida professora, é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Quando a gente analisa Isaías 53, versos 7 e 8, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e Apocalipse, capítulo 5, verso 6, aponta então para esse conceito que Jesus, ele é o Cordeiro Pascual. E aí, quando a gente avança em relação aos textos da palavra de Deus, o apóstolo Pedro reconhece a redenção pelo sangue de Cristo. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, tem a descrição de que Cristo é o Cordeiro sem mancha e sem defeito. Um outro detalhe importante que está no nosso guia de estudo de hoje é que Jesus Cristo é o único que viveu em perfeita santidade. A humanidade, pecadora, deturpa o caráter de Deus. Jesus, como o último Adão, revelou então a glória de Deus. Um outro detalhe importante é que Jesus é o Cordeiro antitípico e sem defeito. Crucificado na Páscoa, revelou-se como o verdadeiro Cordeiro. E lá em Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6, lá destacando o Cordeiro da Páscoa, que foi examinado publicamente. Então percebemos então que as obras de Jesus Cristo ensina e revela a sua perfeição e também a sua justiça. Quando a gente volta um pouquinho, reforçando aquilo que foi destacado na lição, por exemplo, de segunda-feira, e hoje também reforça um pouco mais essa experiência de Abel. Abel, ele ofereceu um cordeiro como sacrifício. O que que isso indicava, querido amigo, querida amiga? Indicava que uma compreensão do plano da redenção. O cordeiro, ele simboliza, né, Cristo, cuja a morte seria a única forma aceitável de salvação. Se a gente contextualizar a questão histórica, nós temos que então para Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 11, que também está no guia de estudos de hoje, terça-feira, dia 6 de maio. Lá, Deus ele instituiu a Páscoa no Egito. E cada família deveria o quê? Deveria matar um cordeiro. E esse cordeiro ele tinha algumas características. A primeira delas, um cordeiro sem defeito. Um outro detalhe importante, que aplicar o sangue do cordeiro deveria ser ali uma prática, né, na Páscoa, de aplicar ali o sangue daquele cordeiro que havia sido morto ali nas portas, né? O que que isso representa? Isso representa o que? O livramento pela fé no sangue de quem? No sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Cristo. Se a gente avançar um pouquinho, no versículo 5 e 6 de Êxodo, capítulo 12, nós vamos perceber ali em resumo de que o Cordeiro sem defeito, ele apontava para Cristo, né? Que foi o quê? Que foi examinado publicamente e achado sem culpa. E a morte do cordeiro, por sua vez, ela substituía o primogênito, assim como Cristo morreu em nosso lugar, como está descrito lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16.
O guia também destaca Isaías 53, versos 6 e 7. Ali destaca que o servo sofredor, ele é o que? Ele é comparado a um cordeiro levado ao matadouro, né? Então Jesus, quando ele foi morto, ele sofreu em silêncio, sem defender-se, assumindo a culpa do pecado da humanidade, de todos nós. E a morte de Jesus, querido amigo, querida amiga, ela foi o quê? Ela foi substitutiva e também voluntária. Isso só poderia acontecer por alguém que nunca havia cometido nenhum pecado sem defeito, assim como Jesus Cristo. É interessante nós pontuar isso, que mesmo que Jesus Cristo ele se fez homem, porém ele tinha essa condição, por essas características, de morrer por cada um de nós, assim como o cordeiro era morto lá naquele sistema de sacrifícios. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 5, capítulo 5, verso 7, disse que porque o Cristo, nosso cordeiro pascual, foi sacrificado, ou seja, o apóstolo Paulo ele liga diretamente o sacrifício de Cristo à Páscoa. Assim como o cordeiro salvava, digamos assim, da morte, né, de fato foi da morte, Cristo ele nos livra da morte eterna. E, e quando a gente analisa primeiro, aliás, Apocalipse capítulo 5, verso 6, que diz assim: vim no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Aqui João, o apóstolo João, ele vê em visão Jesus como o quê? Como o cordeiro com marcas de sacrifício. Mas ele apresenta que ele foi exaltado, assim como é exaltado no céu. E aí, tendo esse elemento fundamental, nos dá a ele essa condição de ser digno de abrir os selos da história por causa do seu sacrifício redentor. E aí nós conectamos então, ou ligamos, né, ao verso para memorizar dessa semana, somente ele tem essa condição de abrir o livro, os selos, exatamente por ter morrido por nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ali fala sobre a questão da redenção, né, que é feita pelo sangue de Cristo, o Cordeiro perfeito. E Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele enfatiza, querido professor e professora, que nada terreno ou corruptível pode pagar o preço da salvação. É por isso que nós não conseguimos sermos assim autos salvatórios, ou seja, a gente não consegue se auto-salvar. Adão e Eva, eles tentaram, de certa forma, através daquelas folhas de figueira, uma autossalvação, sendo que humanamente isso é impossível. Isso somente através do sangue do Cordeiro, né? Tanto que o primeiro animal que foi morto em decorrência da transgressão de Adão e Eva foi exatamente um animal que deveria ser sacrificado em decorrência da transgressão que eles cometeram. E aí nós temos outros textos, né, que destacam, como por exemplo João capítulo 14, verso 9, quem vê a mim, as palavras de Jesus, vê ao Pai, ou seja, Jesus ali ele revela, né, perfeitamente o caráter de quem? O caráter de Deus. Por quê? Porque ele, Jesus Cristo, querido professor e minha cara professora, ele é o que? Ele é a manifestação visível da divindade. O que que isso mostra? Isso mostra que quem vê Deus, vê através de Jesus Cristo a essência do próprio Deus. E aí, chegamos então ao capítulo 18 de João, versículo 19 e 20, que ali Jesus Cristo, ele declara que, e ele declara e ensina abertamente, à vista de todos, né? Assim como o Cordeiro Pascal ele era examinado publicamente, Jesus também foi o que? Ele foi exposto ao julgamento humano e achado sem culpa. Então, Jesus Cristo, ele é perfeito, ele morreu por nós, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro Pascual, ele tinha essa representação. Então, a gente percebe todos esses detalhes que são extremamente importantes. Tem uma pergunta bem interessante, né? O que a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa,
Vale ressaltar aqui antes da resposta, que a Páscoa hoje totalmente ela perdeu, eh, não generalizando, mas ela perdeu ali, o propósito, né. Hoje se imagina que a Páscoa é chocolate, é coelho da Páscoa e tal, mas não é esse o foco é exatamente, as pessoas terem essa percepção daquilo que foi feito, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, né, e que representava o cordeiro que era morto na Páscoa, enfim. Como a gente analisou, Jesus ele é o verdadeiro cordeiro pascual sem defeito, tá. Então, repetindo a pergunta, o que a Bíblia ensina sobre Jesus como o sacrifício da Páscoa? Então, destacando então, Jesus, ele é o que? Ele é o verdadeiro cordeiro pascual sem defeito. E aí quando a gente analisa que a morte de Jesus, ela foi uma morte substitutiva, e isso cumpre o quê? Cumpre as profecias messiânicas, né, que está lá em Isaías 53, versículos 7 e 8, que a gente já analisou. A gente viu percebemos também que, o sacrifício garante redenção eterna, como a gente viu em 1 Coríntios 5 verso 7 e capítulo 5 verso 6 de Apocalipse. E aí tem uma outra pergunta, né, o que essa verdade significa para nós, né? E aí a gente dá sequência, analisando que, a nossa salvação, querido amigo, querida amiga, não depende de obras. Assim como está escrito lá em Efésios capítulo 2, né, que a nossa salvação é pela graça no sangue de Cristo. Um outro ponto que é importante destacar, a morte de Jesus, ela nos livra da condenação da morte. Romanos capítulo 8, por exemplo, lá diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, tem uma condição no final do verso. Então vou repetir, não há condenação para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, se você está obedecendo Jesus através de sua palavra, não há condenação. E finalizando aqui, essa pergunta, né? Nós devemos viver em santidade e também em gratidão, reconhecendo o alto preço pago na cruz do Calvário. E aí nós tiramos algumas lições. Primeira lição: o sacrifício de Jesus, meu caro professor, é o que? O centro da redenção. Não existe redenção sem ter Jesus como centro. Um outro ponto, segunda lição: Cristo nos substituiu voluntariamente, mesmo sem culpa. Ele não tinha culpa, né? Assim como aquele sacrifício, aquele animal não tinha culpa e lá ele era sacrificado pela culpa das pessoas, Jesus também, ele se entregou voluntariamente, ele substituiu a culpa que era nossa. E ele não tinha culpa, a culpa na verdade era nossa, né? Pecadores. Assim, hoje, da mesma forma, quando nós pecamos, e todos nós pecamos, nós alcançamos, então, através do sacrifício de Cristo, que já foi feito, nós alcançamos arrependimento e perdão através do sangue de Cristo. Terceira lição: a vida cristã deve ser o que? Vivida com reverência e gratidão. Repetindo, então, esse tópico tão importante. Quarta lição: a santidade de Jesus revela o padrão de Deus para nós. E um outro detalhe, devemos o quê? Devemos testemunhar com clareza como ele sobre o plano da salvação. Então, isso nós devemos testemunhar. Eu quero finalizar com uma citação de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, né, entre várias citações, na página 277, ela diz que o Cordeiro apontava para um Redentor a vir. E assim como o sangue do Cordeiro protegia o lar dos hebreus, o sangue de Cristo é nosso escudo contra o poder de Satanás. Então, esse foi o resumo de hoje, terça-feira, dia 6 de maio, que teve como título o Cordeiro Pascual. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe mais uma vez a tua família e que Deus também abençoe os teus estudos através do resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.